Senhoras e senhores, boa tarde. Dando sequência ao 5º Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos, convidamos para esse primeiro painel dessa tarde, com o tema Solução Amigável na Falência, como moderador, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Moacir Lobato, a doutora Paula Mittier, advogada e especialista em direito empresarial, doutor Frederico Rezende, advogado e sócio da F. Rezende Consultoria e Administração Judicial, o doutor Elias Mubarak, sócio da Mubarak Advogados Associados e presidente da Medarb RB, doutor Andrew Bordini, advogado e vice-presidente da Burford em Londres, e o doutor Bernardo Bicalho, sócio da Bernardo Bicalho Advogados, virtualmente. Para a condução dos trabalhos, tem a palavra o ministro Sebastião Reis Júnior. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da organização, em especial o doutor Rodrigo, por ter me convidado para participar desse evento, que pese não ser do meu dia a dia. Eu acho que, pelo menos, esse painel é uma coisa que aflige a todos que atuam no litígio em geral, né? Que é a celeridade processual. Acho que hoje não temos condição de continuar. Eu uso uma palavra que é um pouco forte, e até que eu falo que o sistema faliu. E outro dia eu estava conversando com o pessoal do CNJ e eles me falaram, mais do que faliu, nós já passamos da falência, nós estamos mais à frente. A situação está cada dia mais caótica. Só para dar um número, para mostrar a necessidade que nós temos de fugir do contencioso, de achar soluções amigáveis em todos os setores. Acho que quem não sabe, atua na área criminal do Superior Tribunal de Justiça. Em outubro do ano passado, nós recebemos, no mês de outubro, 890 e poucos processos. Outubro desse ano, nós recebemos quase 1.400 processos. Então, mostra que alguma coisa precisa ser feita. Então, nós temos que caminhar realmente para soluções que tirem do judiciário a resolução final do conflito. Então, vamos direto já, ou seja, vamos começar. Houve um acerto prévio aqui. Eu vou passar a palavra para o doutor Elias Mubarak, sócio da Mubarak Advogados Associados e presidente da Medarb RB. Boa tarde. Alô, agora. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, ministro. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, desembargador Moacir Lobato. Boa tarde, Andrew. Boa tarde, Fred. Boa tarde, virtualmente, Bernardo. Boa tarde, Paula. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Eu faço na pessoa do Dr. Rodrigo e do Dr. Cricor. São 5 anos de IBRA e 5 anos que eu participo com vocês. Quero estar nos outros próximos 5, nos próximos 10, se eu tiver saúde e vivo, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu saúdo a todos presentes na pessoa do ministro Sebastião Reis e saúdo a todas as mulheres presentes na pessoa da doutora Elise e da doutora Anglizei, que está aqui. Eu queria falar um pouco para vocês sobre mediação. É um tema que me é muito caro. A gente parar para pensar, o ministro Sebastião Reis acabou de falar para vocês agora, do número de processos que eles recebem hoje no STJ. Imagina, em 2022, a gente tinha, pelo CNJ, dados do CNJ, 81.400.000 processos. Então, a litigiosidade é muito grande. Se a gente parar para pensar, os métodos adequados de resolução de conflitos, eu falo métodos adequados, e eu sempre gosto de falar que essa denominação vem do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, quando do lançamento de uma Câmara de Mediação e Arbitragem em São Paulo, ele deixou isso bem enfático. São métodos, sim, adequados. Têm que ser melhores utilizados, e eles têm que ser utilizados. Eu posso falar um pouquinho para vocês de números. Hoje eu sou presidente da Medarb RB, que é uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Em 2 anos, essa Câmara ela já mediou em valores quase 12 bilhões de reais.
Aí você vê como a necessidade que a gente tem hoje de tentar resolver sem a litigiosidade. Ela tem hoje, em nomeações, 70 nomeações. Dessas 70, 37 judiciais. O que a gente vê é que a lei de insolvência hoje, ela incentivou bastante a mediação. O primeiro incentivo da mediação foi no artigo 20b, quando ele fala da negociação antecedente. Eu não vou entrar nesse detalhe, falando um pouco, porque é para não fugir um pouco do tema, mas eu não podia deixar de dar um recado, porque a gente tem muito advogado aqui. O que a gente tem visto? O uso errado da mediação. Isso é o que eu gosto de alertar, e eu falo isso em qualquer lugar que eu vou falar, seja o tema que for. O que a gente tem visto os advogados hoje, o que eles fazem? Eles entram numa Câmara para conseguir iniciar uma mediação. Pegam a carta convite, vão no judiciário, conseguem a antecipação do stay, depois eles não dão andamento na mediação. O que a gente tem hoje é desvirtuar o instituto da mediação. Isso é um alerta que eu faço, aproveitando o momento aqui, Rodrigo, muito rápido. A gente não pode desvirtuar o instituto da mediação. A gente vai perder esse instrumento que a gente tem que usar, e a gente pode usar. Então, da Lei 11.101, que foi a 14.112, ela trouxe a mediação e negociação antecedente. E os juízes hoje têm nomeado, sim, a mediação nos procedimentos de insolvência, seja ele recuperação judicial, extrajudicial ou falência. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês. Espera aí, o juiz tem nomeado em mediação, mas espera aí, mediação não é o princípio da autonomia da vontade? Aí que entra a importância da nomeação do juiz, porque ele incentiva o instituto, e é isso que eu acho que é importante. Quando você tem uma nomeação por um juiz, você inicia o procedimento de mediação. Aí eu vou contar um pouquinho para vocês como é que ele se inicia. Faz-se uma sessão de pré-mediação, explica principais princípios da mediação. E um princípio é o princípio da autonomia da vontade. Não se iniciou a mediação, zero problema, não tem problema nenhum. Encerra-se o procedimento ali. Tem interesse na mediação, continua a mediação. O outro princípio que se fala muito é o princípio da confidencialidade. E esse é um princípio importante no que a gente vai falar aqui um pouquinho com vocês, no IDPJ. Tem que ser respeitado o princípio da confidencialidade. Mas, espera aí, a gente vai fazer uma mediação, vai tratar de uma possível solução do problema num concurso de credores. O que deve acontecer no concurso de credores? A transparência. O princípio da confidencialidade na mediação, nos processos de insolvência, seja ele em falência, recuperação judicial, extrajudicial ou IDPJ, ele tem que ser respeitado o que se discute dentro da mediação. Por isso que nessa mediação, por isso que o mediador, por exemplo, não pode ser o administrador judicial, porque o administrador judicial, ele tem o dever de fidúcia com o juiz. Ele não pode ouvir e não repassar para o juiz. Então, o que se discute, sim, mas o resultado tem que ser levado para o processo, para a homologação do juízo e parecer do Ministério Público, parecer do administrador judicial. O resultado tem que ser homologado. A gente tem que pensar no uso racional da mediação. E aí eu vou contar rapidinho para vocês um caso que eu achei muito interessante, é o caso do Maxud Plaza. O que aconteceu nesse caso? Existia uma discussão do imóvel. O imóvel tinha sido arrematado por um terceiro, em 2012, numa ação trabalhista. Em 2019, entrou-se com a recuperação judicial. Era bem essencial a atividade econômica da empresa. Então, você tinha que transacionar com o terceiro e você tinha que transacionar com a própria recuperanda. Nesse caso, era uma recuperação judicial. O resultado dessa mediação poderia ser a entrega desse imóvel para os credores, para quem arrematou e não assinou a carta de arrematação lá em 2012. Tá? Qual que era o medo? O medo era, eu levo isso para o processo, o juiz não homologa, eu vou para uma assembleia de credores, eu já mostrei que meu objeto não vai ser mais hotel. O medo era, o que se decidiu? Qual o racional disso?
entra em segredo de justiça, apresenta para o administrador judicial, apresenta para o Ministério Público, todo mundo concordou, o juiz homologa, aí sim abre para os credores. Então, é o uso racional do princípio da confidencialidade. Em falência, nós tivemos alguns casos de mediação. Eu gosto de contar de um caso de mediação. É um caso, e esse eu posso falar porque já passou, e já foi, não foi homologado ainda, mas já está nos autos, ele já tem transparência. É uma empresa chamada Servates. Existiu uma discussão muito grande nesse caso com a Enel, autarquia pública, e existiu uma discussão também junto ao Ministério Público do Meio Ambiente. Fez-se uma mediação, a dívida da Enel de 36 milhões pagou-se 2 milhões, olha o desconto que se conseguiu, e fez-se um TAC junto ao Ministério Público, tudo em mediação. Então, você pode ter, sim, solução racional e que resolva o problema. O último caso aqui para vocês, para não ser muito cansativo, aí é um caso de IDPJ. Esse caso, eu não vou poder abrir para vocês, porque ele ainda está em andamento, a gente pode falar em tese. É uma discussão, sim, dentro de uma IDPJ, onde a parte investigada, ela meio que confessa, ela confessou nos autos, no procedimento da mediação, que ela tentou ocultar patrimônio, mas ela quer resolver e ela quer responder. O Ministério Público, junto com o advogado que estava atuando no processo de IDPJ, na busca de rastreamento de ativos, já tinha todo o ativo. Só que ele queria receber o mais rápido possível para pagar os credores. E aí o processo ficava meio parado nesse ponto de vista. O que se decidiu na mediação? Decidiu-se o seguinte: paga-se os credores com o que eu tenho de ativo na falência, fica bloqueado o bem desse terceiro investigado. Pagou todo mundo? Ótimo, libera o bem do terceiro. Pagou todo mundo, faltou? Aí a gente vai no bem do terceiro. Faz-se uma ordem para ir do bem do terceiro. E isso está para ser homologado ainda, por isso que eu não posso falar o nome. Mas se buscou o racional de resolver. Questão de ordem pública não se discute na mediação. Se houve fraude e, a partir daí, você tem um procedimento criminal a ser apurado, isso vai ser apurado. Mas a questão patrimonial, para se resolver o problema, aí sim você tem que aproveitar o procedimento de mediação. Então, hoje você tem, sim, uma gama de alternativas para se resolver processos judiciais ou extrajudiciais. Eu entendo que é a partir daí que a gente tem que pensar, e eu encerro aqui meu painel, agradecendo desde já a vocês aqui. Muito obrigado. Esqueço aqui. O senhor cumpriu o prazo, até um pouco de crédito ainda. Esse crédito pode ser aproveitado por nós? Calma, calma. Bom, vamos passar para o segundo palestrante do dia, o doutor Frederico Rezende. O senhor tem a palavra por 10 minutos. Muito obrigado. Bom, primeiramente cumprimento meus colegas painelistas, na pessoa do ministro Sebastião Reis. Cumprimento a todos os presentes aqui, é uma satisfação incrível estar no 5º seminário do IBRA, e é com muita felicidade, como o doutor Elias acabou de mencionar, também é a minha 5ª participação no seminário do IBRA. Agradeço e cumprimento ao doutor Cricor e doutor Rodrigo, porque certamente são eventos que nós sentimos que saímos maiores, são reflexões sempre novas, o conteúdo é sempre costurado cirurgicamente, então eu me sinto muito honrado em estar aqui novamente e espero, se a saúde nos permitir, como o Elias falou, estar em muitos outros que ainda com certeza virão. Bom, senhores, esse tema é um pouco polêmico ainda no Brasil, solução amigável na falência. Temos poucos precedentes, como o doutor Elias falou, e eu gostaria de já começar apontando a razão que eu entendo do porquê nós consideramos um certo tabu a solução amigável no processo de falência e a solução amigável principalmente dentro de um IDPJ que busque o retorno de bens eventualmente desviados da massa falida. Eu acho que o grande problema disso tudo está na redação do artigo 22, parágrafo 3º.
que nós temos previsão da utilização da mediação, dos métodos autocompositivos, da transação, desde o advento da Lei 11.101 de 2005, porque o parágrafo 3º permite ao AJ que transija em relação a ações da massa de conteúdo patrimonial, desde que ele conte com a autorização do juiz. Mas a redação do artigo do parágrafo 3º do 22 foi: o AJ não poderá transigir sobre bens da massa, salvo com autorização judicial. Então, a simples interpretação contrário senso, acho que já daria um incentivo muito grande para que todos pensassem nessa possibilidade de uma solução amigável na falência. A gente percebe que o Brasil vem amadurecendo. Nós tivemos o enunciado 45 da CJF, lá de 2016, já prevendo expressamente o uso da mediação e conciliação em casos falimentares, recuperacionais. Depois tivemos recomendação 58 do CNJ em 2019, igualmente prevendo expressamente a utilização de métodos autocompositivos em falência e recuperação. Em 2020, tivemos os artigos 20A e B positivados na lei, também prevendo a autocomposição, principalmente nas RJs, mas nas falências a gente ainda vê um amadurecimento lento nesse sentido. Se a gente usar como comparação a jurisdição norte-americana, pegando grandes casos de liquidação, de insolvência de lá, como Lehman Brothers e Enron, a gente pode citar que no caso do Lehman Brothers, a gente teve a instauração de 245 mediações, um caso de liquidação, e dessas 245, apenas 13 não culminaram num acordo celebrado. Então, a gente vê um amadurecimento muito grande em outras jurisdições e parece que o Brasil ainda está engatinhando, talvez pela falta de reflexão dos profissionais que atuam na matéria, por isso que eu considerei extremamente importante esse painel. E até iria mais longe, se nós compararmos com a atuação do Ministério Público, o AJ com a atuação do Ministério Público, tivemos recentes alterações na Lei de Improbidade Administrativa, 2019 e 2021, que previu a possibilidade do Ministério Público celebrar acordos de não persecução civil em ações civis públicas de improbidade administrativa. Então, vejam, se em caso de improbidade administrativa é possível, por que não num cenário de DPJ de falência? O que está faltando um pouquinho é o pensamento do cálculo econômico do processo na linha do tempo. Vamos ver o tempo a se demorar, o tempo que o processo pode se delongar versus o resultado útil, versus a efetividade desse processo no caso da celebração de uma composição amigável na falência. Então, com a aula aqui do Dr. Elias sobre mediação, acho que todo mundo já compreendeu que é possível a utilização dos sistemas, nós temos previsão legal para a utilização da mediação, para a utilização de uma solução amigável em casos de conteúdo patrimonial, principalmente o IDPJ. Agora, o que eu acho que falta também, e que talvez isso dê um maior conforto, dê mais segurança jurídica para os AJs e todas as partes intervenientes no processo celebrarem um acordo em cenário de DPJ, seria justamente estabelecer métricas ou critérios mais objetivos para que esse acordo possa ser firmado, a transação possa ser firmado de uma forma que, atendendo ao princípio da transparência, conveniência da massa, você perceba que valeu a pena celebrar esse acordo para todas as partes intervenientes. E aí eu acabei separando 3 critérios que, na minha concepção, seriam bastante adequados para que nós observássemos antes de submeter esse pedido a um magistrado para que ele homologasse essa transação, essa composição amigável no âmbito de um IDPJ. O que se busca no processo de IDPJ, aí no processo de falência como um todo, é trazer de volta os ativos que eventualmente foram desviados da massa falida. Agora, se esse processo se eternizar no tempo, com custos excessivos, com patrocínio de advogados, seja no Brasil, seja no exterior, a gente promove a eternização do processo, consome muitos recursos que poderiam estar sendo revertidos em pagamento aos credores e não se observa essa lógica econômica, esse cálculo econômico do processo na linha do tempo. Então, como eu disse para vocês, nós poderemos observar 3 critérios objetivos ou 3 métricas para verificar se é plausível, se é razoável
a celebração de uma composição amigável no âmbito do IDPJ. Primeiro critério, expectativa de duração do processo. Quando a gente tem uma expectativa de duração do processo, e aí se leva em conta partes envolvidas, complexidade do caso, se há rastreamento de bens no exterior, enfim, uma série de fatores que, se você trouxer para a data de hoje, você consegue estimar o quanto seria gasto na linha do tempo e trazer para valor presente o valor demandado naquele DPJ. Então, você já tem aí uma base de cálculo para poder mensurar se vale a pena fechar um acordo, flexibilizar aquele valor, trazendo para hoje. Então, a expectativa de duração já é uma. Segunda, capacidade de pagamento do devedor. Quando a gente chega no estágio da celebração de uma composição no INDPJ, é automático, já é se esperado ter que o processo tenha avançado bastante e que o AJ, com seus auxiliares, já tenha prescrutado muito a vida dos devedores e requeridos naquela ação. Então, você já tem um panorama ali de quais são os ativos que poderiam ser bloqueados e trazidos de volta para a massa para pagar. Então, você já tem uma expectativa da capacidade de pagamento dos requeridos. Então, esse é o segundo critério. E o terceiro critério, que é o mais difuso, que é o mais complexo para se chegar num cálculo aritmético, mas pode servir como elemento balizador para que o administrador judicial faça a sua manifestação e auxilie o magistrado na decisão homologatória, seria justamente a questão de mérito da ação. Será que há uma grande probabilidade de ganho daquela ação? Há uma probabilidade remota? Então, a minha sugestão aqui, para que nós possamos refletir nesse terceiro critério, seria que utilizássemos os elementos contábeis de contingenciamento e provisionamento para fins de auditoria em geral de demandas judiciais. Quando nós temos auditorias em empresas e se faz o provisionamento e contingenciamento de ações e demandas judiciais, sempre tem aquelas três hipóteses: risco provável, risco possível, risco remoto. Se nós fizermos uma auditoria em relação à probabilidade de êxito da ação do IDPJ, de cunho patrimonial, obviamente, se é provável, se é possível, se é remota, pode ser um terceiro elemento que seja factível quantificar o quanto as partes reciprocamente vão conceder umas às outras para se possibilitar chegar a esse número exato de um acordo em cenário de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deixa eu ver se eu tenho algo a mais aqui para concluir para os senhores. Bom, eu acho que acabei também, como o Elias, um pouquinho antes, mas a mensagem principal era essa. Tem mais uma questão polêmica que eu não sei se alguém vai querer falar. Eu já antecipo aqui, pelo menos, a minha opinião. Há em alguns processos que já tramitaram, que já tiveram decisão definitiva, apontamentos ou impugnações no sentido de que este acordo, antes de ser homologado pelo magistrado, deveria passar pela deliberação da Assembleia Geral de Credores. Na minha modesta concepção, entendo que é incorreta essa visão, porque, como eu citei, o artigo 22, parágrafo 3º, submete isso a uma competência exclusiva. Reis Júnior, felicito o doutor Elias Mubarak e também o doutor Frederico Rezende pelas belas exposições que fizeram e vou direto ao ponto, como disse, já devidamente autorizado para tratar desse caso. E o caso que trago à consideração de todos é um caso de repercussão nacional e, às vezes, e quem sabe até de repercussão internacional. Trata-se da recuperação judicial da Samarco, uma mineradora que tem por sócias duas das maiores mineradoras do mundo, BHP, australiana, e a conhecida Vale, à razão de 50% de capital para cada uma. Todos sabem do acidente terrível que aconteceu em 2016, 2017, em Bento Rodrigues, e que fez com que a produção da Samarco fosse interrompida por prazo quase igual a 5 anos. Embora tivesse entre seus acionistas as duas maiores mineradoras do mundo, ela não teve receita durante esse período. Ingressou com um pedido de recuperação judicial, distribuído a uma das varas de empresariais de Belo Horizonte, e os recursos interpostos para o Tribunal de Justiça, originariamente para as câmaras de direito privado.
Com a instalação das câmaras especializadas, as 2 câmaras especializadas que temos agora, no início de 2022, esse recurso, então, migrou para uma dessas câmaras e, por sorteio, veio a minha relatoria. O fato é que, e isso é importante, foram tentados, durante o processo, por duas vezes, uma mediação fora do Brasil, inclusive, e uma conciliação com o juízo de primeiro grau. Ambas não resultaram em algo que tivesse uma expressão favorável. Mas ali implantou-se uma semente importante. Quero dizer isso porque, às vezes, a mediação ela pode ser frustrada num primeiro momento, mas não significa isso que a iniciativa deva ser esquecida. Ao contrário, ali tivemos essa oportunidade e, curiosamente, neste caso, o plano de recuperação apresentado pela devedora foi rejeitado e os credores, de acordo com a nova lei, ou com a redação dada pela Lei 14.112, puderam oferecer um plano alternativo. Vejam, senhores e senhoras, nós tínhamos, então, 2 planos e 2 assembleias. Uma que não tinha acabado ainda, porque a rejeição do plano significou um recurso pela devedora, com base em eventual abusividade do direito de voto, e outra que não tinha se instalado ainda. Uma que quase morrendo, a outra insistindo em nascer. Isso conduzia a uma total situação de imprevisibilidade. Não há precedentes no direito brasileiro sobre essas questões. Nenhum precedente mais objetivo. Estávamos, então, diante de um caldo de cultura favorável à discussão de uma negociação. Chamei, então, a responsabilidade para o meu gabinete, foi feita uma conciliação, né, que contou com a presença dos advogados, dos assessores financeiros, dos administradores judiciais, que tiveram um papel relevantíssimo. Aqui está o doutor Bernardo Bicalho, que foi um desses administradores, de uma atuação absolutamente destacada, para tentar compor uma recuperação judicial cujo passivo vinculado aos seus efeitos somava a importância de, atenção, 50 bilhões de reais. Não são milhões, são bilhões de reais. Algo próximo a 10 bilhões de dólares. Metade desses créditos titularizados pelas próprias acionistas, que aportaram recursos em virtude do acidente. Metade deles, originariamente, titularizados pelos bancos, que depois repassaram a determinados fundos, e esses fundos ficaram, então, com esse crédito na mão. Era muito dinheiro, era muito interesse e mais. Uma empresa que tinha todas as condições de voltar a produzir de maneira normal, como sempre foi. E digo que as outras questões relacionadas ao acidente de Bento Rodrigues escaparam à consideração de um juízo próprio da recuperação judicial. Minha jurisdição, obviamente, estava limitada aos recursos interpostos em virtude dessa matéria. Pois bem, no dia 13 de abril de 2023, fizemos a primeira reunião. Isso depois de alguma costura, e mineiro gosta muito de uma prosa, de uma conversa, etc. E para que soubéssemos, auscultássemos as partes, para saber se havia, de fato, algum interesse nisso. E essa manifestação veio. Fizemos a primeira no dia 13, e foram várias e várias, e a última foi realizada no dia 31 de maio de 2023, em que se estabeleceu o seguinte: devedora e credores chegaram a bom termo no seguinte sentido: produziram um documento em que afirmaram a sua intenção comum, conjunta, de oferecer um plano de recuperação judicial. E aí, ministro, eu sou muito receoso da questão da lei orgânica da magistratura, estou dizendo de documentos públicos, e que aqui, como ainda sou relator do caso, não ferem, imagino, qualquer dever meu funcional sobre esse aspecto.
Então, neste caso, produziram esse documento, se comprometeram a levar um plano comum de recuperação judicial a ser submetido ao juízo originário, o da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte. Assim o fizeram, e com um detalhe que encheu de alegria todos nós que participávamos dessa costura, por assim dizer. Os créditos dos pequenos credores quirografários e todos os créditos trabalhistas, a previsão é de que, depois de homologado o plano, eles seriam pagos integralmente em até 60 dias. Não havia, portanto, e não houve, portanto, qualquer negligência em relação àqueles credores que não têm ou que não tinham um poder de fogo assim tão destacado em relação aos demais. E os créditos titularizados pelos acionistas foram submetidos a uma espécie de cláusula de subordinação, e o documento é complexo, etc., e tudo isso, e aqui também não é ambiente nem há tempo de discutir todos esses detalhes, todas essas minúcias. O fato é que esse plano de recuperação foi levado a juízo e foi homologado em 1º grau de jurisdição. Essa foi uma experiência muito agradável, sofrida, sem dúvida, e depois que passa é tudo muito bom, não é? Mas difícil, principalmente porque houve a consciência da parte dos interessados, principalmente, devedora e seus credores, de que estávamos percorrendo um caminho perigoso, porque se os planos fossem sucessivamente rejeitados, a porta que se abria na lei é a falência. E ainda usava muito uma expressão com eles todos, que dizia assim, olha, estamos todos dançando à beira do abismo. Não se pode brincar com uma situação como essa. E todos tiveram muita consciência disso, advogados de altíssimo nível, administradores judiciais também, no mesmo tom, e muito comprometimento para saber que aquele não era mais o melhor caminho. Estávamos ao ponto de reconhecer que aquele era o único caminho disponível para solucionar um problema de tamanha dimensão e com efeitos e consequências que seriam absolutamente devastadoras caso não houvesse isso. Mas eu encerro aqui para dizer, isso me pareceu muito relevante, que a primeira tentativa de uma mediação que não foi exitosa, ela, com certeza, deitou sementes para que, numa segunda investida, também não exitosa, criássemos um ambiente favorável para chegarmos à conclusão do seguinte, esse é ou esse não é o melhor dos mundos para ninguém. Mas era, no momento, aquilo que se mostrava disponível. Este caso, portanto, digo aqui, foi objeto desse entendimento, levado o plano de recuperação judicial à homologação, já devidamente homologado, e esse é um caso, sim, que nos enche de muita alegria, de muito orgulho, por entendermos todos que essa foi uma construção realmente coletiva. De modo que trago aqui, devidamente autorizado por todos, como já falei, um caso que me parece relevante na história recente do direito de insolvência no Brasil. Ministro, creio que rigorosamente dentro do tempo destinado, eu aqui encerro as minhas considerações, agradeço a todos pela atenção. Agradeço, desembargador. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Paula Minohara. É isso? Certinho. Doutora Paula, só tem a palavra por 10 minutos. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar aos colegas da mesa e aos demais, na pessoa do ministro Sebastião Reis Filho, parabenizar o CNMP e o IBRA pela organização de mais uma edição desse evento memorável e agradecer o convite também ao Dr. Cricor, doutora Ana e ao Dr. Rodrigo Caicelian. Bom, sobre a questão da solução de forma amigável na falência, eu gostaria de conversar com vocês um pouco do aspecto para o rastreamento de ativos, né? Sobre o aspecto do rastreamento de ativos,
É uma questão também de muita relevância, porque o que acontece? Quando estamos, acho que é algo até lógico, quando estamos rastreando ativos, quanto mais o tempo passa, mais o fraudador pode criar novas camadas de blindagem patrimonial, então, ou os ativos podem se deteriorar com o tempo também. Então, prolongar o processo não é benéfico para ninguém, nem para a massa falida e nem para o fraudador, caso os ativos estejam bloqueados. Então, achar uma solução nesse meio caminho que seja rápida acaba sendo vantajoso para todo mundo. Vale lembrar que o que acontece aqui no Brasil, qual é o nosso problema? Os processos demoram muito, não é só um problema do Poder Judiciário, não é? Eu acho que há um esforço muito grande do Poder Judiciário nesse sentido e do Poder Legislativo também, mas os processos de falência, no que diz respeito à fraude, são realmente processos muito complexos. São diversos réus, tem processos que a gente trabalha que chegam a ter 50 réus, 70 réus. Então, são processos que a produção de provas, às vezes, ela é muito demorada. Então, realmente, são processos que demoram, às vezes, mais de uma década para serem resolvidos, né? Para que aconteça o trânsito em julgado. O Banco Mundial, no seu último relatório, apontou que o Brasil ocupa atualmente o 77º lugar no quesito eficácia da insolvência. Então, o Brasil ele recupera 18 centavos, enquanto a Noruega, que é o primeiro lugar, recupera 92 centavos de dólar. Então, é uma diferença muito grande. Então, realmente, algo precisa ser feito nesse sentido. E, no meu entendimento, buscar a mediação nesses casos é uma das formas mais eficientes e eficazes. Bom, eu queria agora tratar com vocês de como a gente pode tornar a mediação mais eficaz no caso de fraude. Porque, nos casos de fraude, a mediação ela precisa ser um pouco diferente. Então, a gente está acostumado com o modelo tradicional, nos casos de direito de família, nos direitos cíveis do consumidor, mas nos casos de fraude, o processo de mediação precisa ser um pouco diferente. Né? Os doutores já iniciaram falando um pouco da forma mais técnica. Então, eu queria dar continuidade nisso e fazer um acréscimo, um pequeno complemento. Eu queria falar com vocês sobre essas estratégias, não são minhas, na verdade, são do professor Anthony Tracy QC. Ele é um mediador do Reino Unido, ele foi conselheiro da rainha, então, imagine as brigas em que ele esteve envolvido. E ele fala que, nos casos de fraude, existem algumas técnicas que a gente pode usar que são muito úteis para a gente conseguir um resultado melhor. Tá? Então, eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que, caso vocês se deparem com uma situação dessa, talvez vocês consigam a aplicação. Bom, em primeiro lugar, nos casos de fraude e desconsideração da personalidade jurídica, são casos em que há um estresse muito grande entre a massa falida, o fraudador. Muitas vezes, no polo passivo constam não apenas o fraudador, mas os seus familiares. Então, é necessário, desde o início, quebrar essa barreira que existe entre essas duas partes. Tá? Uma das formas de você quebrar essa barreira uma das técnicas para você quebrar essa barreira entre o fraudador e a massa falida, né, sob a representação do síndico, do administrador judicial, é você tratar todos como participantes, não sem a denominação réu, o devedor, o autor, e você buscar uma linguagem mais informal também, para que as partes fiquem mais relaxadas e elas fiquem mais, elas tenham uma confiança maior no mediador.
Uma outra técnica é você, que na verdade nem é uma técnica, mas é você tomar cuidado com os documentos que você troca na hora da mediação. Então, às vezes, a parte pode pedir algum documento, né? E se você fornece muitos documentos, você pode acabar tirando o foco, que é o acordo, e o foco vai para um ativo específico, para uma ação específica que tem algum crédito. Então, o ideal é sempre focar no acordo, os ativos do acordo. Então, quanto menos documentos serem fornecidos, é melhor nesses casos. É legal também, desde o começo, que o mediador converse com as partes para saber qual vai ser o papel dele exercido naquele cenário. Porque o mediador ele pode ter uma participação mais ativa, né? Fornecendo pareceres, ou ele pode apenas realmente fazer uma facilitação de comunicação entre as duas partes. E deixa eu só ver aqui. Outra diferenciação, já indo para o final, eu acabei correndo aqui com medo de não ter tempo, seria a questão da estrutura da mediação. Nos casos convencionais, a gente tem, normalmente, as partes, elas vão para uma sala, elas conversam entre si, elas acabam se vendo pessoalmente. Mas, nos casos de fraude, desconsideração da personalidade jurídica, não só pelo número de réus, o interessante é que o mediador faça esse intermédio, mas que os devedores, o administrador judicial, enfim, não tenham contato físico. Só um contato, no máximo, para a assinatura do contrato, alguma coisa assim, para a assinatura do acordo. Mas que, no curso do processo, eles mantenham essa distância, até por conta desse estresse. E, por fim, para finalizar, considerando que esses processos de fraude são assuntos muito complexos, o mediador e as partes, o administrador, ele não pode desistir desde o início. Talvez seja, no começo, o processo, esse procedimento de mediação fique um pouco engessado, então, realmente vai ser complicado, vão ser trocas e trocas de e-mail, talvez a minuta do acordo sofra diversas alterações ao longo desse período, mas o ideal é sempre que as partes mantenham uma data para que o procedimento continue. Bom, essas são, acho que, algumas dicas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode conversar comigo depois da palestra. Mas, independentemente dessas dicas, eu acho que a gente precisa agir com transparência e boa-fé, porque sob mando da legalidade, para atender os interesses de todos, principalmente aí dos credores, porque todos saem ganhando, né? Não só... Acho que quando tem uma solução amigável, a gente não está falando de uma parte, né? Como num processo judicial, que você tem o cumprimento de uma sentença, que é uma imposição legal. Não, a gente tem um acordo. Então, é um acordo entre o devedor, é um acordo entre a massa falida, de maneira que os benefícios são mútuos. Obrigada. Boa tarde. Eu que agradeço, doutora Paula. E agora eu passo a palavra para o doutor Andrew Bodnar. Thank you very much, Justice. Muito obrigado, ministro. É um prazer muito grande estar aqui com as senhoras e senhores hoje. Quero agradecer ao Dr. Rodrigo, Dr. Krieger pelo convite. É um privilégio enorme compartilhar um
uma mesa com palestrantes tão importantes e reconhecidos também aqui na plateia, né? Litigation. Eu trabalho para uma empresa, a maior do mundo na área de financiamento de litígio. Então, eu venho de outra perspectiva. Eu fui advogado por muito tempo e eu observava os casos a partir dessa perspectiva por muito tempo. Mas hoje eu olho para os diferentes casos e processos a partir de outro lugar. E eu suspeito que, para muitos de vocês, essa perspectiva é péssima, porque quem financia o litígio não lucra, né? Se não lucrar, não vai ficar no negócio por muito tempo, mas não significa que isso não agrega valor. Ela permite que os processos sejam trazidos, processos que poderiam não acontecer e, inclusive nivelar o nível de conhecimento do processo, porque a pessoa que gera a fraude, ela vai ter o dinheiro, mas não vai indicar o caminho. Então, não há muito que pode ser feito. Mas o mais importante aqui é o seguinte: vamos considerar cada caso, a partir da seguinte perspectiva. Qual que é o ponto principal, que é o real? E eu acho que é por isso que o Rodrigo me pediu que eu participasse dessa mesa. É interessante pensar na questão da resolução amigável, né? Amigável na seguinte forma, quando o Vitor Guilherme fala para você, gostaria que você fizesse isso ou aquilo, mas quando a gente fala de amigável, tem um outro aspecto que eu acho que é importante mencionar. Perguntem-se a si mesmos: você se sente amigável quando alguém te chama de fraudador? Você sente que tem uma disposição amigável? Porque existem muitas definições de fraude hoje. E um palestrante falou que 70% dos empréstimos que não foram pagos eram fraudes. Bem, eu posso até desafiar essa questão de uma forma amigável, porque existe uma definição de fraude que diz qualquer caso em que a empresa teve parte de seus ativos tomados é uma fraude. Eu desafio também essa definição. Talvez a pergunta seja: é fraude realmente? Porque a palavra significa roubar, desonestidade, roubar das pessoas, ou é apenas um julgamento ruim ou uma incapacidade? A gente precisa chamar de fraude para poder recuperar o dinheiro? Então, o fraudador pode dizer: mas eu não fiz nada de errado. Tá, tudo bem. Mas mesmo assim, você não pode levar o dinheiro da empresa. Devolva. E tem um outro aspecto que também já foi abordado aqui. Olhamos para o caso a partir de uma perspectiva financeira e pensamos o seguinte: qual que é o tamanho do pote no final do arco-íris? Talvez haja créditos de bilhões de reais. Quanto de fato há de dinheiro disponível para ser coletado? E onde está esse dinheiro? Então, se você for passar pelo processo do Tribunal do Brasil, ou Ilhas Virgens, ou Suíça, ou enfim, qualquer um desses espaços, é realmente possível recuperar esse crédito? Mas da perspectiva do devedor, talvez ele tenha gastado muito dinheiro para montar tudo isso, né, todo esse esquema. Hoje de manhã falaram sobre um paradoxo, né, você encontrar um lugar que seja puramente honesto para colocar o dinheiro, né? Um cético pode dizer: não, ele precisa encontrar pessoas mais confiáveis, né? Mas digamos que esse dinheiro seja um lugar onde não pode ser acessado ou tocado, e você conseguir chegar lá, isso ajuda muito. Então, acho que esse é o segundo ponto. Eu não estou dizendo que a mediação, ou até mesmo discutir o caso com o devedor sem um processo formal,
será que essa seria uma alternativa para tomar os passos necessários para identificar os ativos, para congelá-los, para recuperá-los? Esse é o que Vitor Corleone faria, né? Esse seria um nível de amizade, né? Você pode fazer isso voluntariamente ou não. Seria tão amigável quanto Vitor Corleone, mas quando a gente olha para a situação e a gente pensa na pressão que podemos colocar no sentido de, não, vamos recuperar sim esses ativos, mas ao mesmo tempo pode haver outros motivos pelos quais as dívidas são de bilhões de reais. Talvez porque a dívida em si tem 10 anos de idade e, no sentido, tem 10 anos de juros sobre essa dívida, né? E não faz sentido olhar para esses juros. Ele não estava lá, então não vale pedir, né, ou demandar que eles sejam pagos ou parte do crédito, né? E ainda tem talvez um terceiro aspecto, que é a questão de que a mediação tenha continuidade. Quanto mais passos a gente tem que pular para iniciar uma mediação, menos chances temos de que ela comece de fato. De acordo com a lei brasileira, você precisa pedir ao juiz que autorize uma mediação. De certa forma, isso pode funcionar a seu favor em relação aos credores, eu diria, porque se você perguntar a 100 credores o que eles acreditam, você provavelmente vai ter 101 respostas. Nada contra os credores, mas é porque cada um tem as suas próprias prioridades, necessidades e possibilidades. E essas possibilidades podem estar em conflito uma com a outra. Então, quando pedimos ao juiz e o juiz toma uma decisão, é possível seguir adiante. Mas é importante entender que isso não pode, em si, se tornar um padrão para a mediação, né? Para apresentar um caso ao juiz, você passa anos investigando, com ordens de congelamento de ativos, etc., isso quando é um processo mais linear e objetivo, mas quando não olhando de fora, né, como eu posso fazer isso agora, talvez seja um aspecto para que o processo jurídico brasileiro possa observar nesse sentido de manter esse ritmo do processo da mediação, né? E aí talvez seja possível ver um cenário que, embora todos digam, sim, quero mediação, né? Talvez seja necessário enviar documentos demais, coletar documentos demais, concordar em quais documentos serão enviados ou não, e se você vai enviar esse documento, eu vou ter que enviar aquele outro. E em algum momento isso acaba se dispersando. Por isso que eu acho que tem um aspecto que é mais importante, que é ficar de olho na bola. Como assim? A bola é a resolução do conflito. E pode ser que passem-se meses ou anos de diálogo com esses documentos. Eu tenho essa experiência, eu já exerci essa função. Mas quando tentamos chegar a uma resolução, vamos olhar para as realidades práticas e vamos tentar envolver o devedor na realidade prática. Pode ser que leve 10 anos, sim, mas a gente pode chegar lá, só que vai custar 2 vezes mais. E eu falei sobre isso quando eu estive nesse seminário, nesse fórum no ano passado, né? Que o caso é que às vezes o fraudador vai acabar se saindo sem punição se você chegar a uma resolução amigável, mas se os credores chegarem a próximo de 92 centavos por dólar em vez de 8 ou 18, eu acho que, bem, nós não somos polícia, né? Há promotores públicos, é trabalho deles investigarem o fato e referir a conduta criminal, encaminhar a conduta criminal para esses tribunais penais. Mas eu acredito que, na maior parte dos casos, como nós não somos policiais ou forças policiais, a função de um processo de liquidação é trazer um fim
justo e correto. A empresa conseguir o máximo de dinheiro possível para os credores e fazer isso de uma forma mais rápida, menos dolorosa e com menos gastos possível. Então, acho que esse é o meu comentário final. Às vezes, permitimos que alguns casos, né, esse tipo de litígio acontece, permite que casos sejam apresentados, que processos sejam feitos, o processo de mediação e o engajamento construtivo, porque eu acho que é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de resolução amigável, né? Isso pode atravessar várias complexidades, sem ter que se preocupar com a minúcia do processo de DPJ e estender todo o processo da falência, os conflitos das leis, enfim. Podemos ir direto ao ponto. Esse tanto de dinheiro saiu, você tem X, vamos conversar para chegar no acordo? E eu acho que essa é uma abordagem construtiva, sim, em vez de uma abordagem horrorosa. Bem, meu tempo acabou. Muito obrigado pela atenção. Thank you. E, por fim, o doutor Bernardo Bicalho, que vai fazer sua apresentação por meio de vídeo. Ele já está lá. Bem-vindo, doutor Bicalho. Primeiramente, eu peço desculpas de não estar aí presencialmente, mas eu estou aqui agora na teoria e na prática daqui a 1 hora no tribunal para tentar arranjar uma solução amigável em mais um processo. Aqui em Minas, nós temos nos deparado com processos de insolvência muito complexos. Nós passamos aí pela falência da MMX, depois passamos pelo caso da Samarco, muito bem conduzido e capitaneado aí pelo nosso embargador Moacir Lobato, a qual eu faço aqui, rendo minhas homenagens e declaro publicamente que tudo que eu sei sobre falência e recuperação judicial deu graças a ele, que foi meu professor na faculdade, né, nos anos de 1996, né, isso aí ainda estudando no livro do Amador Paz de Almeida. Então, lá se vão alguns bons anos, da qual não permito nem fazer conta para não entregar a idade de ninguém. Eu venho falar por último, e quem fala por último é muito bom, né? Porque, ainda mais num painel extremamente qualificado desse, fica muito fácil a fala e fica muito tranquilo, muito confortável pegar aqueles principais pontos que eu acho, que eu entendo, são pontos que devem ser debatidos, devem ser melhor estressados para sempre sair com soluções e com propostas de melhoria para a lei. Eu acho que a gente está num momento muito ímpar no país, em que estão se abrindo novas janelas de alteração da legislação e que os últimos recentes casos de insolvência no país têm nos permitido refletir dos resultados práticos que essa legislação está dando, né? Agora, em Minas, nós estamos também com um novo caso da 123 milhas. Então, é um novo caso de magnitude ímpar, tal como o MMX, Samarco e outros tantos que tem aqui em Minas, que vai realmente, sim, exigir de todos os operadores de direito uma nova reflexão sobre a lei, da magistratura do Poder Judiciário, uma nova forma de encarar um problema dessa magnitude, do Ministério Público, dos advogados, dos próprios credores. E quando eu me deparei com esse painel, o Dr. Rodrigo e o Dr. Crico, que são grandes amigos e sempre promovem esse evento anual de uma altíssima magnitude, de altíssimo pedigree, eu sempre participo e faço questão sempre de participar. Quando eu recebi o convite e vi o tema, eu achei o tema extremamente interessantíssimo, porque é uma solução amigável no processo de falência. Como que você consegue uma amabilidade de um pool de pessoas com interesses diferentes, com tempos diferentes, com movimentos diferentes e com objetivos diferentes, com visões diferentes? Então, é uma equação extremamente complexa, a despeito que isso não impossibilita que nós, operadores de direito,
possamos estressar e avançar nessas idiosincrasias de cada caso, né? O Fred bem expôs que antes mesmo da alteração da 14.112 veio as recomendações, né, 58 e 71 do CNJ, que possibilitam incentiva a autocomposição, né, daqueles que tentam botar fim em processos de falência, né, principalmente processos de falências que são intermináveis, mas que deixam de lado e deixam ainda um ponto de nevrálgico, que é sobre classificação, valoração, quantificação de crédito e critério de votação em Assembleia de Credores. Estão fora. E basicamente baseiam-se no tripé de apuração dos créditos, né, da responsabilidade dos sócios e da venda de ativos. Você precisa necessariamente compor baseado no foco da venda do ativo ou na discussão do crédito. Por quê? Muito se falou aqui nesse painel sobre a questão das ITPJs, dos incidentes de desconsideração das personalidades jurídicas com forma de buscar ativos para ressarcir a massa. Tá? E se esses incidentes não encontrarem ativos, ou se esses ativos forem difíceis de localização, ou se esses ativos estiverem subjúdice, eles vão poder compor essa mediação, né? Eles vão ser utilizados como referência para essa mediação, né? Outro ponto que eu trago à baila é em que momento que essa mediação ela é bem-vinda, ou em que momento ela é mais profícua para o processo de insolvência. Porque o QGC, muitas vezes, não vai estar, o QGC final, né, ele não vai estar, muitas vezes, consolidado, né? Eu vou precisar consolidar um QGC para iniciar uma mediação, eu vou transicionar sobre créditos que não vão ser, que ainda não estão 100% transitados em julgados, ou não foram 100% julgados, ou eu ainda tenho a possibilidade de fazer nessa mediação uma tentativa de compor todos esses créditos, ou não, eu só posso compor o valor dos bens, eu só posso compor os ativos que eu busquei e que estão arrecadados efetivamente. Aqueles que estão arrestados ou aqueles que estão disponibilizados em outros incidentes, eles também fazem parte dessa possibilidade de mediação? São algumas provocações que, obviamente, nós, aqui no Brasil, nós temos que avançar nisso. Alguém no painel falou, eu acho que também foi o Fred, em relação à questão do direito comparado. É extremamente útil a utilização do direito comparado no avanço da legislação e na aplicabilidade aqui no direito nacional, no nosso direito brasileiro. Né, nós temos daquele caso do maior escândalo de pedofilia nos Estados Unidos, dos escoteiros, do Boys Scouts of America, que foi criado um fundo, né, para composição, para pagamento de todos os credores. Mesma coisa foi o caso do Lehman Brothers, mesma coisa foi o caso da MF Global Holdings. Aqui no Brasil, nós estamos tendo já precedentes, sim. Teve o caso da Carmanguia, em São Paulo, em que houve o reconhecimento pelo falido da propriedade fiduciária para pagamento dos credores, e o caso também do Banco Labra, que foram feitos 2 fundos, obviamente, separados, aí, com ativos separados, um ativo da família... Olha só o que a gente tem aqui, mas só o que você está precisando não tem. E outro fundo com o valor dos créditos, da venda de terrenos, para fins de pagamento dos credores. Ou seja, existem alternativas, sim, para que a solução de um processo de insolvência caminhe. Né? Nós estamos agora, público isso, eu posso falar, o processo da 123 milha é um processo de recuperação judicial, não é um processo de falência, mas foi determinada a mediação com o Banco do Brasil, pela juíza de primeira instância. Obviamente, existem algumas questões que estão sendo rediscutidas na segunda instância, mas com o objetivo, sim, de tentar fazer uma composição, porque passa pela conversa a solução de qualquer caso de insolvência. Não tem como resolver um caso de insolvência com interesses difusos, múltiplos interesses, e muitas vezes interesses completamente antagônicos, sem passar por uma conversa prévia necessária, como bem pontuou o professor desembargador Márcio Lobato. Ainda que seja infrutífero num primeiro momento, nunca se pode desistir de um resultado negativo no primeiro momento, que não necessariamente será o resultado definitivo. Então, eu sendo breve e objetivo, essas são as minhas poucas complementações das magníficas
falas tiveram antes de mim me precedendo nesse painel. Muito obrigado a todos. Bom, eu agradeço a participação de todos. Eu sempre falo que um grande problema da mediação é que uma parte vamos dizer assim, a minha geração, ela nunca estudou, nunca teve oportunidade de estudar nas universidades esses meios, vamos dizer assim, alternativos de soluções, né? Ou seja, arbitragem, mediação, conciliação. Isso nunca nos foi apresentado. Ou seja, nós fomos treinados para a litigância, né, para o conflito. Eu acho que nós temos um momento em que nós temos que mudar a chave, né? Eu acho que uma geração mais nova, eu tenho 2 filhos que estudam, eles têm aulas eles já têm acesso a esse tipo de debate, de caminho, né? Mas uma boa parte dos profissionais do direito ainda continuam vendo a conciliação, ou seja, essas soluções com uma certa reserva, né? Falta de treinamento, tudo. Eu acho que há uma necessidade, uma mudança de mentalidade. E quando eu falo de mudança de mentalidade, eu não falo só... Eu sempre falo que a mudança de mentalidade deve atingir a todos que participam do processo, né? Então, eu acho que tem que haver por parte da magistratura, por parte da advocacia, por parte do Ministério Público, por parte do legislador, né? Todos nós temos que mudar um pouco a chave e estar aberto a esse tipo de solução. Eu agradeço a todos e declaro encerrado esse painel. Muito obrigado. Senhoras e senhores,